Olá, começa agora mais um programa Nossa Saúde e o assunto de hoje é o coração. Você já ouviu falar em insuficiência cardíaca ou coração fraco? Bom, é uma doença que atinge cerca de 3 milhões de brasileiros e reduz bastante a expectativa de vida. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre esse problema, então eu te convido para ficar com a gente, não saia daí. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Fernando Graça Aranha, médico cardiologista e também diretor técnico do Hospital SOS Cardio Florianópolis. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde. Muito obrigado, é um prazer. Olá. A insuficiência cardíaca, né, ou o chamado coração fraco, ele aí atinge cerca de 3 milhões de brasileiros. O que exatamente é essa doença, doutor? Ela é uma doença que envolve várias causas diferentes, realmente mata muitas pessoas, acomete 3 milhões ou mais de pessoas hoje têm a doença. São cerca de 100 mil casos diagnosticados todos os anos de insuficiência cardíaca, 50 mil mortes aproximadamente, provavelmente isso é subestimado. E ela envolve várias doenças. Na verdade, às vezes ela é consequência de outras doenças do coração e até outras doenças que não são do coração, e por isso ela é tão grave. Às vezes ela é difícil de diagnosticar, às vezes e quase sempre ela é difícil de tratar. Depende de um tratamento contínuo, de acompanhamento muito bem feito, com uma equipe médica, remédios que às vezes são caros, depende até às vezes de procedimentos, não medicações também, de procedimentos invasivos até mais caros. É uma doença muito importante e com consequências além da mortalidade muito ruins, como a incapacidade física, a incapacidade laborativa, e com isso ainda por cima acarretando despesa, custo. É uma doença terrível mesmo. O senhor falou que ela é muitas vezes uma doença secundária, né? Causa de outras doenças, por exemplo, que doenças que podem causar a insuficiência cardíaca? Uma causa muito comum de insuficiência cardíaca são as doenças também cardíacas chamadas doenças coronarianas, aquela que todo mundo conhece, que são os infartos. Então os infartos, eles por entupimento das coronárias, né? Eles matam uma parte do músculo cardíaco. Então, a capacidade contrátil do músculo diminui. Então, isso é uma causa, por exemplo, muito comum de insuficiência cardíaca. O sujeito tem um ou mais infartos e o coração começa a ficar literalmente fraco, porque o coração é uma bomba de sangue. Ele tem que ejetar litros de sangue por minuto para o corpo todo. E, por conta disso, a bomba fica fraca. Outras doenças, como, por exemplo, doenças das válvulas ou doenças do músculo, mesmo consequentes a uma condição chamada, por exemplo, miocardite, que é uma inflamação do músculo, que às vezes é secundária a uma miocardite viral. Hipertensão também? Hipertensão, o coração vai trabalhando, tendo que fazer muita força e ele vai começando a ficar inicialmente mais musculoso, hipertrofiado, e depois, no final das contas, ele pode se dilatar e também entrar em insuficiência cardíaca. Diabetes? O diabetes, sim, de uma forma indireta, principalmente pela insuficiência coronariana, porque o diabetes é um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento de insuficiência coronariana, que causa infarto, e aí, finalmente, como eu disse, enfraquece o músculo. Então, existem várias, e outras mais raras, deficiências de algumas vitaminas, algumas coisas mais raras, mas enfim, são várias causas que acabam combinando com o coração falhando como bomba. E como é que funciona isso fisiologicamente? Explica pra gente, o que seria esse coração fraco, essa insuficiência fisiologicamente falando? Imagina que o nosso coração, ele tem basicamente dois lados, né? O esquerdo, que é o que a gente está falando, ele joga sangue para o corpo todo, ele joga a cada batimento, ele ejeta alguns mililitros de sangue e faz isso 80, 70, tantas vezes por minuto. Ele ejeta uma média de 5, vamos dizer 5 litros por minuto. Isso vai sangue para o corpo todo, para o nosso cérebro, para os nossos órgãos todos. Isso é fundamental. Se ele começa a ficar fraco, ele começa a ejetar menos sangue. Entendeu? E aí, além de menos sangue para os órgãos todos, e aí a gente começa a ter um problema de perfusão, nossos rins precisam dos órgãos, mas os primeiros a sofrer, os rins, o intestino, a gente começa a não ter capacidade física de fazer esforços, cansa fácil. Além disso,
essa falta de condição de jogar o sangue para onde ele tem que ir, começa a acumular sangue atrás. É o sangue que está chegando no lado esquerdo do coração. E ele vem da onde? Ele vem do pulmão, que acabou de oxigenar o sangue. Então começa a acumular sangue ali. Por isso a falta de ar, por isso o que o pessoal já escutou falar certamente de edema de pulmão, começa a acumular líquido no coração e a pessoa começa a ficar cansada, às vezes de forma aguda, inclusive, de forma perigosa, no curtíssimo prazo, assim, com risco de vida imediato. Então, é por isso. Então, a gente tem que, com o tratamento, oferecer condições para que o coração melhore um pouquinho a contratilidade ou facilitar o trabalho do coração com medicações, por exemplo, que diminuam a resistência ali na frente, diminuem um pouco a pressão na frente do coração para quando ele contrair, ele, embora fraco, tenha mais facilidade. A que sinais as pessoas devem ficar atentas, né? Que tipo de sintomas o senhor falou aí, né? Da falta de ar, até um cansaço. Isso já é suficiente para a pessoa ter que buscar um médico ou isso tem que ser realmente uma coisa assim aguda? Todos os dias eu sinto esse cansaço e essa falta de ar. Em que momento procurar um médico? Se ele tiver um diagnóstico de uma cardiopatia prévia e tiver falta de ar, dificuldade de se deitar totalmente, ter que se levantar para respirar, já são sinais assim de situações mais graves, né? Às vezes, por exemplo, ele começa a tossir e já é sinal que está acumulando líquido no pulmão, ou começa a ficar com fadiga fácil, diminuir a capacidade física. Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes se tendo uma doença cardíaca, ou mesmo não tendo, começa a perceber que as atividades que fazia antes com facilidade, por exemplo, andar na rua que mora, subir uma ladeira, uma escada, começam a ficar mais difíceis, tem que imaginar que tem alguma coisa sinal de errada. alerta. Não necessariamente insuficiência cardíaca, pode ser até uma insuficiência coronariana, que é o entupimento das coronárias. Ou pode ser até uma doença não cardíaca, uma outra coisa. Mas se a gente perde a capacidade física das coisas que a gente está acostumado a fazer, tem gente, por exemplo, que fica tão cansado que não consegue tomar banho, que não consegue se enxugar, que não consegue escovar os dentes direito, de tanto cansaço. Ou seja, coisas que a gente faz rotineiramente, normalmente, fica um peso, então. É um sacrifício enorme fazer as coisas mínimas, né? E aí, quando os pacientes melhoram, eu me lembro de várias histórias dessas, é muito gratificante ver o paciente, porque ele finalmente dá um valor que a gente não dá, né? Para se enxugar depois do banho, ninguém pensa nisso. É tão automático, né, que a gente acaba não valorizando. Ajuda para tomar banho, né? Para sair da cama e andar até ali para sentar para comer, por exemplo, não conseguem fazer isso sozinhos por causa da insuficiência cardíaca e de outras doenças, mas isso faz com que a vida fique uma qualidade de vida baixíssima. E aí quando melhora isso é muito gratificante, né? Eles se sentem muito bem. Doutor, mas o ideal é não chegar nesse ponto. Não, com certeza, né? E doutor, é uma doença que atinge mais homens, mais mulheres? Qual faixa etária? Existem estatísticas que mostram que as mulheres têm mais, mas é parecido, assim, depende muito das causas subjacentes, né? A mulher, ela tem uma particularidade negativa, né, em relação a isso, porque as mulheres elas têm menos doenças cardíacas, menos doenças coronarianas, menos infarto, mas quando elas têm, é mais grave, entendeu? Elas têm isso, não se sabe muito bem por quê, não se sabe se é porque a mulher demora mais tempo para procurar assistência, já se especulou isso, até alguns trabalhos já foram desenvolvidos nesse sentido para tentar comprovar isso. A mulher parece que ela cuida mais dos outros até do que de si própria, às vezes, então ela demora mais a procurar, ou os sintomas da mulher são menos valorizados pelas outras pessoas, até pela própria mulher, ou pelos familiares, ou pelas equipes de saúde. Tem várias teorias para isso, e também teorias de que as coronárias são mais finas, etc. Enfim, várias coisas, mas parece que a mulher, quando ela tem a doença, ela é mais grave, ela tem mais risco. Por exemplo, uma mulher que vai operar o coração, ela tem um pouquinho de risco a mais estatisticamente do que o homem se eles tiverem condições semelhantes nos outros aspectos todos. E a pessoa pode nascer com uma insuficiência cardíaca? Pode nascer com algum problema estrutural no coração. Aí é gravíssimo, né? Tem casos extraordinários assim de soluções assim para crianças que nascem com determinados orifícios onde não devia ter, determinadas anormalidades são corrigidas. Lá no nosso hospital a gente tem alguma experiência nisso, um colega lá é especialista nisso e faz
procedimentos em crianças recém-nascidas. E tem situações mais graves, que as artérias nascem trocadas, que tem que Mas fazer é menos cirurgia. comum. É menos comum. São as cardiopatias congênitas, né? Algumas sim. delas não são tão raras assim, mas não são tão comuns. Doutor, alguns especialistas acreditam que haja, né, uma epidemia silenciosa de insuficiência cardíaca. O senhor vai nessa linha também? Qual a sua opinião? Pode-se dizer isso. A insuficiência cardíaca, por isso que eu falei que talvez as estatísticas, de certa medida, estejam subestimadas. E tem um agravante. A gente até há 15, 20 anos atrás falava da insuficiência cardíaca no sentido que eu falei anteriormente, do coração fraco como bomba. Mas existe uma outra questão, que às vezes ele contrai normalmente, mas na hora que ele tem que se encher de sangue, relaxar, às vezes ele tem algumas doenças que levam ele a ficar um pouco duro, um pouco complacente, e aí ele se enche pouco. E aí na próxima contração ele tem pouco sangue. E isso tem um nome, inclusive, hoje já está bem caracterizado, chama insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, quer dizer, o coração contrai normalmente. Isso muitas vezes não é reconhecido. Até algum tempo atrás não era reconhecido. Os pacientes chegavam com sintomas de insuficiência cardíaca e tal, e os cardiologistas achavam que não era. Hoje já se sabe que é uma entidade reconhecida, já tem vários estudos sobre isso, que é o coração parece normal, mas na verdade ele não consegue se encher adequadamente. Então tem muito mais gente com insuficiência cardíaca do que a gente as pensa, estatísticas mostram, né? Isso. Doutora, a gente faz agora uma pequena pausa e nós voltamos então na sequência com muito mais informações para você. Vamos falar sobre tratamentos e você vai conhecer também o programa em insuficiência cardíaca em Florianópolis. Então eu te convido, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com Nossa Saúde, que hoje entrevista o Dr. Fernando Graça Aranha, diretor técnico do Hospital SOS Card de Florianópolis e médico cardiologista. Doutora, a gente continua falando então sobre insuficiência cardíaca. Começamos este bloco então com tratamentos para essa doença. O que tem aí de tecnologia, o que tem de mais moderno? Bom, o tratamento da insuficiência cardíaca ele envolve inicialmente uma parte não medicamentosa, que é comida, emagrecer. A obesidade é um fator que agrava muito. E também a parte medicamentosa. Existem medicamentos simples, baratos, que a rede pública dispõe e que são excelentes. Mas precisa ter um ótimo médico, uma ótima equipe acompanhando, porque o paciente precisa de, às vezes, de mínimos ajustes. Porque quando a gente trata um paciente com insuficiência cardíaca, às vezes a pressão cai um pouquinho e ele se sente pior, fica tonto, pode cair. Então a coisa acaba virando uma bola de neve. Então ele precisa de um acompanhamento muito, muito de pertinho. Às vezes é como se fosse pequenos ajustes mesmo. Não, vou diminuir esse aqui, vou aumentar esse aqui. E aí não dá certo, tem que voltar. Cada paciente reage de uma forma diferente aos remédios, às doses dos remédios. Então precisa de um... Não adianta ir no médico, pegar a receita e tomar e não deu certo, porque todos os médicos é ruim, vai para o outro. Não adianta, tem que ir, voltar e ir ajustando os remédios, né? Então precisa de um tratamento bem de pertinho mesmo. Precisa uma assistência frequente, assim, é um paciente especial. Existem outras modalidades de tratamento para insuficiência cardíaca aí em casos mais avançados que não estão respondendo às medicações. Existem aí, em alguns casos, são determinadas particularidades específicas. Você tem dispositivos para colocar no paciente, tem um dispositivo chamado ressincronizador cardíaco, que é uma espécie de um marca-passo especial. Já são procedimentos já excepcionais para os pacientes que não respondem e que têm determinados critérios para serem implantados. Além disso, aí numa etapa já também, além dessa, a gente tem um tipo de marca-passo que se chama marca-passo fisiológico. Por acaso, o nosso hospital tem o grupo que tem a primeira e a principal experiência do Brasil nesse tipo de marca-passo, que é um marca-passo que ele é colocado exatamente no fiozinho natural ali do coração. Então, ele estimula o coração da forma melhor possível. Às vezes, isso faz alguma diferença também. Não faz o coração normalizar, mas às vezes melhora um pouquinho o que a gente chama de sincronismo e a forma que ele contrai
fica um pouquinho melhor e é suficiente para melhorar um pouquinho. Mas não é indicado para todos os pacientes? Não, é para uma minoria dos pacientes. São aqueles que não melhoraram com nada e vão chegando ali no funil. E finalmente tem casos que são absolutamente refratários e que até tem indicação, por exemplo, de transplante cardíaco ou de colocação de um dispositivo definitivo de assistência cardíaca, que são tipos de coração artificial. No Brasil isso ainda é muito incipiente, mas já há casos. E do próprio transplante, que o Brasil tem alguns centros que fazem transplantes com uma certa regularidade, né? Mas também esses são para pacientes que estão extremamente graves e que encaixam em vários critérios para poder ser candidatos a esse tipo de tratamento, né? Tem muita coisa surgindo, são terapias caras, terapias excepcionais, mas o melhor tratamento ainda é tentar voltar no tempo. Quando a gente não pode voltar no tempo, a gente tem que tentar prevenir e identificar cedo, porque muitas vezes a gente consegue manter o paciente estável com diagnóstico de insuficiência cardíaca, com insuficiência cardíaca às vezes até grave, mas ele fica estável por muitos e muitos anos, e não só estável e vivo, ele fica realmente com capacidade física razoável, com condições de viver a vida com qualidade. Entendeu? Em média, qual a expectativa de vida de um paciente com essa doença? É difícil dizer isso. Em média, 4, 5 anos, mas todos os cardiologistas vão falar que tem casos, e tem, de muito mais tempo. É porque as pessoas não têm acesso ao tratamento. Eu acho que se o tratamento fosse muito bom para todo mundo, essa média já aumentaria muito de cara. Só se a gente continuasse falando só de remédio, tudo já aumentaria muito de cara. Então, a primeira coisa é essa, é o acesso ao tratamento e a qualidade do atendimento, né? Falando em tratamento, o Hospital SOS Card aqui em Florianópolis é referência no atendimento a pessoas com problemas cardíacos. Tem um programa, inclusive, que foi lançado agora em agosto, que chama Programa Cuidados em Insuficiência Cardíaca. E a nossa repórter Michele Todescato foi até lá para conhecer esse programa, preparou uma reportagem para a gente. Vamos dar uma olhada, então. As visitas ao médico se tornaram mais frequentes para o Senaldir Cirilo após ele sofrer um ataque cardíaco. É que o infarto deu origem à insuficiência cardíaca, doença que exige atenção e cuidado. Foi preciso adotar hábitos mais saudáveis e ter disciplina para seguir todas as instruções médicas. Eu estou hoje estabilizado, né? E a melhora ela vem com o tempo, não é uma doença que você... fico bom de uma hora para outra, né? Acontece isso que aconteceu agora aqui. Eu estou falando e deu um pouco de cansaço, você dá uma respirada um pouco mais funda e continua. Mas sei que é um processo e que esse processo vai evoluindo. Então é isso. Apoio da família, estar junto e cumprir as regras, né? A gente, por exemplo, eu não sou médico, né? Então, discutir com o médico vai até o nível de você trocar uma ideia para ver se tem alguma coisa errada. Mas daí para frente você... ou confia no que está acontecendo, não vai dar muito certo, né? A insuficiência cardíaca acontece quando o músculo cardíaco não consegue bombear sangue o suficiente para o restante do corpo. A cardiologista Luciana Simone explica que pacientes com insuficiência cardíaca costumam ter muitas internações hospitalares, mas o ideal é oferecer condições de saúde para que eles não precisem ser internados. É uma doença que, apesar de grave, quando instituídos os tratamentos corretos, que isso vem desde tratamento medicamentoso correto até a adoção de hábitos de vida, reabilitação cardíaca, que é uma forma de atividade física orientada, tudo isso vai se agrupando para mudar a evolução e melhorar a evolução natural da doença. A própria insuficiência cardíaca, ela tem diferentes graus. E o nosso objetivo principal é deixar o nosso paciente no menor possível. Existe recuperação da função ventricular, que é a força de contração do coração. O paciente que está fazendo tratamento adequadamente, muito provavelmente, com o passar do tempo, a doença dele, ao invés de progredir, vai ficar mais leve. A médica fala com propriedade sobre o assunto. Ela é a coordenadora do Programa de Cuidados em Insuficiência Cardíaca do Hospital Referência em Cardiologia em Santa Catarina, o SOS Cardio. O programa oferece assistência e suporte de uma equipe multidisciplinar para acompanhar todo o tratamento do paciente. Quando a gente tem revisões tão de perto, primeiro que é mais difícil de perder o foco.
E a próxima coisa é que é uma fase muito volátil em termos de mudanças. O tratamento de 15 dias atrás pode não ser mais o adequado para agora. Então, nosso paciente que ele tem alta do hospital, ele sai com um retorno agendado para em torno de uma semana, aqui no consultório, no ambulatório de ciência cardíaca. E depois a gente vai definir a periodicidade de acordo com a gravidade e as necessidades de cada paciente. A enfermeira Jéssica Mila Iglesias faz parte da equipe do programa de cuidados. Ela afirma que instruir o paciente em todos os contextos é fundamental para o sucesso no tratamento. Esse paciente é convidado a participar do grupo para que a gente evite as reinternações. A gente sabe que além do tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca, a gente também precisa ter uma educação, né, do paciente. Então, a enfermagem, ela vem nesse sentido, para agregar junto com o tratamento farmacológico que é aplicado para esse paciente. Então, auxiliar, né, e orientar no autocuidado desse paciente, orientar a questão dos fármacos e adequar essa farmacologia junto com o estilo de vida do paciente mesmo. Conseguir explicar para ele o quão importante é aquele estado de saúde que ele está no momento e que ele pode se melhorar, né, quanto a isso. E que associando o autocuidado, os fármacos e a qualidade de vida, a gente vai conseguir diminuir, sim, esses índices de reinternações do paciente por complicações dessa doença, né, do ICC, e a gente vai também conseguir prolongar a vida, né, a qualidade de vida, o que é mais importante desse paciente. É uma parceria que eu fiz comigo e com a pessoa que me atende. Ela me ajuda a ficar bom e eu ajudo ela para ela conseguir me deixar bem, entendeu? Por isso que eu tomo medicação tudo certinho, faço melhor na alimentação, enfim, até em respeito ao profissional também que está me atendendo, né? Porque ninguém quer ter insucesso, né? Ninguém quer tratar alguém para depois de 6 meses ele morrer. Quer tratar alguém para ele ficar vivo o mais possível, né? E é com essa lógica que eu também tomo meus remédios, entendeu? Para ficar o máximo possível vivo. No site do hospital está disponível uma cartilha gratuita com orientações aos pacientes com insuficiência cardíaca. Essa cartilha ela foi feita com base nas recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre insuficiência cardíaca. Então, sim, ela se adequa para pacientes com insuficiência cardíaca, mas tem no início ali uma forma de identificar. Então, os principais sintomas, que costumam ser falta de ar, inchaço nos pés. Então, para a pessoa que está suspeitando de alguma coisa, tem um indicativo breve, e para os que já tem recomendações, principalmente em relação a hábitos de vida. Consumo de sal, bebida alcoólica, atividade física e recomendações nesse sentido. Doutora, a gente viu aí na reportagem, né? Na verdade, o atendimento é importante, o tratamento é fundamental, agora o acompanhamento também é outro item que é bastante importante nesse atendimento do paciente, né? Para realmente garantir a qualidade de vida dele e uma expectativa de vida maior, que é o que o hospital oferece hoje nesse programa, né? Exato. O nosso hospital tem a intenção, é um hospital cardiológico, já com bastante tradição, mas a gente está sempre preocupado em ir além, né, em melhorar mais. Esse programa é um programa que está capitaneado pela doutora Luciana Simoni. Tem um grupo, uma equipe clínica que trabalha junto, que é coordenada por um colega lá, que é o doutor Marcelo Maia, e a Luciana coordena o programa. Toda essa equipe trabalha junto, mas ela é, enfim, a coordenadora. É uma cardiologista, como todos nós somos, que está focada nisso, mas e dedicada exclusivamente a isso lá no hospital. Então, é muito bom, porque é um programa que prevê um acompanhamento, assim, inicialmente por 90 dias, de visão bem atenta sobre o paciente, e o paciente que esteja internado, ou mesmo o paciente que procura externamente. E vale a pena, porque os resultados são ótimos. Claro que a experiência ainda é inicial, a gente vai estar acumulando dados para poder mostrar resultados mais consistentes no futuro, mas é espetacular, já dá para ver que faz toda a diferença esse tipo de iniciativa. Já dá para ter alguns resultados, falar sobre isso nesse curto período de tempo? Isso é precoce. Em medicina a gente não gosta de falar enquanto não tiver um acúmulo de dados suficiente, mas a gente vê os pacientes individualmente melhorando muito, né? E em alguns casos, que a gente chama de casos anedóticos, mostrando como está sendo bom, né? Mas precisamos de acúmulo de dados para
confirmar a consistência disso. O senhor falou muito na questão da importância do ajuste, às vezes, do medicamento, né? Então, ter esse acompanhamento com o médico, um olhar mais criterioso para esse paciente com insuficiência cardíaca, né? E aí entra também o papel da família nesse processo, né? Porque muitas vezes o paciente é um idoso, acaba não tomando a medicação como deveria, e aí a família é importante nesse processo. E vocês também primam por isso, né? É muito importante isso. Primeiro porque o idoso é o paciente mais acometido por insuficiência cardíaca. Exatamente. Então isso já é uma coisa importante. E o idoso, a gente está tendo pessoas cada vez mais idosas, né? Antigamente, eu sou intensivista, eu me lembro de trabalhar na UTI e era raríssimo, era excepcionalidade a gente ver um paciente acima de 90 anos, por exemplo, internado no hospital. Isso, estou falando de 25, 30 anos atrás. Hoje é comum. Se a gente for agora no SOS Cardio, deve ter 10 pacientes acima de 90 anos lá. Inclusive, o SOS criou esse ano, em junho ou julho, um núcleo de acompanhamento de pacientes idosos do hospital, chama NAPS. A gente mandou 4 estudos para o Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva, fomos lá apresentar semana passada em Fortaleza, justamente acompanhando pacientes acima de 90 anos de idade. E é extraordinário. Esses pacientes, eles muitas vezes são lúcidos, ativos. Tem vários desses pacientes nossos, a gente hoje está acompanhando, então eu conheço quase todos, moram sozinhos várias vezes, cuidam da própria vida, vão ao banco, dirigem vários vezes. Olha só. E então, esses pacientes são os que mais têm insuficiência cardíaca também. E como você disse, a família é fundamental, né? Porque muitas vezes eles dependem muito até, para atividades simples, como a gente falou antes, até se alimentar, tomar banho, etc. Doutor, a insuficiência cardíaca é a terceira causa de internação no Brasil em pacientes com mais de 60 anos, né? Qual o desafio com relação a isso? Como melhorar, né, esses números, melhorar esse quadro? A gente tem que atuar antes dele internar, né? E atuar para que ele fique internado o menor tempo possível tratando, mas antes de internar de preferência. Esse é um dos pontos principais do programa lá, capitaneado pela Luciana, porque se a gente consegue tratar esse doente bem, ele dificilmente descompensa, que é o termo que a gente usa. Às vezes ele começa a descompensar 1 semana, 10 dias antes de precisar internar, e aí finalmente chega no pronto-socorro já em condição que não tem como mandar para casa. Isso, além de ser mais grave, com maior risco de vida, é mais caro, é mais desconfortável. Então, o ideal é que a gente consiga diminuir isso. É justamente abrindo a porta para esse paciente ir nos consultórios médicos, ser bem tratado, estar envolvido em protocolos de insuficiência cardíaca, para evitar que ele precise internar. Isso desonera todo o sistema de saúde, público, privado, é bom para a família, é bom para o paciente principalmente, que é o maior interessado, é bom para todo mundo. De uma forma geral, o senhor acha que o Brasil ainda tem muito a avançar nessa questão de um atendimento adequado para os pacientes, e aqui falando especificamente da questão da insuficiência cardíaca? Como é que o senhor vê isso? Eu diria que não só o Brasil, isso é quase que uma questão mundial. Mesmo. Tem muitos nichos excelentes, mas não existe eu não posso falar de um país que seja excepcional no acompanhamento. Que seja modelo. Não tem. Enquanto país, não. Talvez vários centros no Brasil e no mundo mesmo são de excelência em tratamento de insuficiência cardíaca, mas todos têm que melhorar. Tem que avançar. Para a gente encerrar nossa entrevista, eu gostaria de falar sobre prevenção. Então, como que as pessoas no seu dia a dia podem se cuidar, devem se cuidar para prevenir contra a insuficiência cardíaca, por exemplo? Bom, como a gente disse antes, a insuficiência cardíaca ela tem dezenas de causas. Então, a prevenção seria prevenir todas essas causas. Falando da principal causa de insuficiência cardíaca, que é a doença coronariana, que é mais conhecida, o pessoal já ouviu falar mais, aquelas coisas de prevenir a doença coronariana, não fumar, fazer exercício, não ser obeso, né, não engordar. Essas prevenções sempre funcionam para prevenir as doenças do coração e que vão culminar finalmente em insuficiência cardíaca. Nos outros casos, nas doenças valvares, por exemplo, é a questão do diagnóstico precoce, porque essas doenças tratadas de forma mais rápida e precoce, a tendência é que não desenvolvam ou desenvolvam mais tardiamente a insuficiência cardíaca. Doutor Fernando, muito obrigada pela participação e por trazer tantas informações importantes aqui no nosso programa para os nossos telespectadores. Obrigado, foi um prazer.
E assim então a gente vai encerrando o programa de hoje que falou sobre a insuficiência cardíaca. A você muito obrigada, lembrando que se tiver qualquer sugestão aí de tema para o nosso programa, basta mandar um e-mail para o endereço que aparece aí na sua tela. Até a próxima!